Graças e paz, queridos. Eu vou tentar ser bem breve mesmo, que hoje é sábado e eu estou numa correria. Houve e há ainda, né, muita polêmica no Facebook por causa da questão do suicídio. Essa polêmica a respeito do suicídio, ela trouxe uma questão que eu discordo. E essa questão é a questão do arrependimento. Quer ver? A pessoa disse, e está certa de certa maneira, que o argumento era o seguinte, que uma vez que Jesus morreu por todos os pecados, inclusive o suicídio, se Jesus pode perdoar um homicida, consequentemente pode então perdoar um suicida. Se ele pode perdoar um homicida, né, que matou várias pessoas, consequentemente pode então perdoar um suicida. Não discordo dessa posição. Mas a objeção que foi levantada foi a seguinte: nós só tomamos posse desse perdão quando nos arrependemos. Então, como o suicida vai se arrepender se ele se matou? Isso é um desentendimento grotesco do que é a obra do arrependimento. Quando Jesus fala para os discípulos, eu vou tentar ser bem breve, então esse vídeo vai ser bem rápido. Quando Jesus fala para os discípulos: quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado está no singular. Quando Paulo escreve as cartas apostólicas, ele, quando usa o termo o pecado, está se referindo à natureza pecaminosa do homem. E qual o pecado? Jesus falou: porque não crê em mim. Do pecado, ele convencerá o mundo do pecado, porque não crê em mim. Vamos se colocar só sobre o pecado, porque é sobre isso as objeções das pessoas. O pecado, então, é não crer em Cristo, mas o pecado é uma rebelião direta contra Deus. Uma rebelião contra Deus. Eu quero deixar esse vídeo salvo para a pessoa entender. Uma vez que o crente regenerado, nascido de novo, se arrepende da sua natureza pecaminosa, ele se arrependeu da sua natureza pecaminosa porque o Espírito Santo abriu os olhos dele, ele creu em Cristo. Então, ele já não tem mais sua natureza pecaminosa, ele é justo diante de Deus. A questão é que João diz que se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos, etc. E Paulo fala: o que quero fazer, isso não faço, né? Lá em Romanos 7, lá em 1 João. O que quer dizer? Quer dizer que o crente, ele peca ainda. Ele peca, mas a sua natureza pecaminosa, a sua velha vida, ele já se arrependeu. Ele se arrependeu daquela natureza pecaminosa, ele abraçou Cristo, na verdade foi convencido por Cristo, então ele não tem mais não é mais aquela natureza que predomina sobre ele, mas sim a natureza de nova criatura. O problema é que essas pessoas elas não entenderam que uma vez que a pessoa é perdoada desse pecado, Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus fala que o pecado que o homem comete, que leva ele para o inferno, é a incredulidade, é a rebelião dele contra Deus. E aí a gente vai para a analogia da árvore e dos frutos. Qual é a questão? A questão é que o pecado no singular, que é a natureza pecaminosa do homem, é que dá origem então aos pecados no plural. E obviamente existe uma exortação para arrependimento nos pecados do plural, mas resolvendo a questão do pecado, ou seja, regeneração, justificação, você resolve a questão dos pecados. Embora a pessoa ainda possua nela, ainda está em processo de santificação, nós conhecemos a Bíblia, temos que ter isso de cor salteado. Então, o argumento da pessoa de que a pessoa que morreu com o pecado, ou seja, suicídio, ela vai para o inferno porque ela cometeu suicídio, é um desconhecimento total. Porque vamos supor que eu fui um cristão a minha vida inteira, e no último dia da minha vida, alguém me liga no telefone, e aí a minha esposa que atende. Só que é uma pessoa chata que eu não quero atender. E aí eu digo assim: não, diz pra ela que eu não tô. E bem na hora eu morro. Eu vou pro inferno porque não deu tempo de me arrepender. Isso é uma babaquice. Isso é uma coisa de pelagiano. Não é nenhuma coisa de arminiano. É uma coisa de pelagiano. Não entende a obra da justificação de Cristo. A mesma coisa o suicida. É a mesma coisa. O suicida tá lá se matando e aí morreu. Mas será que se ele é justificado uma vez, ele é justificado para sempre? Agora nós vamos noutra questão. Então, agora a segunda questão é que eu creio que aquele que recebeu Cristo, ele não pratica esse tipo de coisa. Lá em Jeremias 32:40, sobre a promessa da nova aliança, diz assim, que
Eu colocarei o meu temor nos seus corações para que não se apartem de mim. Imprimirei as minhas leis nas suas mentes, lá em Ezequiel, e no seu coração. Ou seja, o crente regenerado, ele tem temor de Deus, de se apartar de Deus. Esse temor de se apartar de Deus é um temor que o próprio Deus coloca no coração dele. Então, a primeira babaquice, ressaltando aí para a gente recapitular, porque eu não posso me atrasar, hoje é sábado, e eu tenho bastante movimento no meu trabalho. A primeira questão é que o regenerado, justificado, foi justificado do pecado. O pecado é não crer em Cristo, o pecado é a rebelião dele contra Deus. Essa depravação total foi vencida pela regeneração e pela graça de Deus. Essa aí ele não tem mais. Agora ele pode vir a cometer outros pecados, isso é normal, ele está em processo de santificação. Agora, a pessoa me dizer que porque ele não se arrependeu do pecado do suicídio, então ele não recebe perdão, então ela também tem que admitir aquele outro exemplo que eu dei. A pessoa que ligam para ti no último dia da tua vida, tu foi santo, foi uma pessoa certa, né? Porque ninguém é santo na verdade, mas você buscou a justificação em Cristo ali, andou em retidão, e daí no último dia da sua vida você diz, não, fala para ele que eu não tô. E tu morre bem naquela hora, e aí tu tá condenado ao inferno, sendo que tu foi regenerado. Ah, mas então quer dizer que não deu tempo de se arrepender, está no inferno. Isso é uma babaquice, não existe isso na Bíblia. Uma vez justificado, justificado para sempre. Porque a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. Nós não somos justificados por obras, nem por nada que nós fazemos. Então a minha posição a respeito disso é essa. A posição a respeito do suicídio é que um crente regenerado não chega a tal ponto. Embora, mesmo que ele chegue, eu não concordo que ele chegue, mas que se possível ele chegar, eu não sou Deus para saber, eu creio que ele é salvo. Por causa da graça de Deus, unicamente por causa da fé. Essa é a minha posição a respeito disso. Então, espero que minha posição tenha ficado clara, porque eu vi uma babaquice a respeito do arrependimento e do suicídio, então eu resolvi postar esse vídeo. Graça e paz, se falamos aí, vamos continuar nessa luta de conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. Jesus disse, todo aquele que crê em mim já passou da morte para a vida, já tem a vida eterna. Amém? Glória a Deus.